versos 5 e 6. Diz assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Podeis assentar aqui, meus. Quero hoje, com muito temor e tremor, trazer uma palavra de advertência. É muito bom quando temos a oportunidade de ouvir a palavra independente do tema. Gostamos mais daquelas palavras dóceis que nos falam da beleza da eternidade, da glória futura. Isso enche nosso coração de júbilo. Mas quando somos exortados, às vezes recuamos um pouco. Mas é necessário para que não percamos aquilo que é eterno para nós. Creio que você deva conhecer esse texto. É um texto um tanto quanto conhecido, mas todavia aqui existem riquezas de detalhes, de conselho de Deus para mim, para você. E Deus falou fortemente ao meu coração nesse texto. E entendi que era para nós nessa noite meditarmos nessa palavra. Quero pontuar aqui. Primeira coisa, Abraão, nosso referencial de fé. Um homem que habitava em um lar idólatra. Seu pai Terá era produtor de ídolos. Vivia em uma grande metrópole onde se adorava a lua. E lá ele ouviu Deus. E eu começo dizendo: não tem desculpa para ninguém de que está errando porque seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão está errando. Porque se fosse essa justificativa, Abraão jamais teria vivido a experiência com Deus. Ele não tinha ninguém ao lado dele que lhe incentivasse. Foi ele que mudou a história da sua família. Foi a partir dele. A tua família vai ser transformada a partir de você. Alguém tem que chamar a responsabilidade para si. E Abraão é esse homem que ouve a voz de Deus e decide romper com tudo por causa da voz do Senhor. Sai, Abraão, da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele vai embora. Carrega consigo seu sobrinho Ló, filho do seu irmão Arão. E é nesse ponto que eu quero entrar com a palavra. Digo isso com muito temor e tremor, e quero olhar dentro dos teus olhos e dizer para você: sou pastor pelo chamado e pelo amor que tenho. Amo cada um de vocês que aqui estão. Quem me dera eu poder colocar cada um de vocês lá no céu. Mas eu não posso. Gostaria de blindar cada um de vocês, para que jamais caísse, para que jamais pecasse, jamais pudesse perder a tua herança eterna. Quando eu olho a relação de Abraão com Ló, é isso que eu vejo em Abraão: zelo, amor. Ele amou Ló, colocou Ló para andar com ele. Anda aqui comigo, meu sobrinho, aprende a adorar. Ló viu Abraão edificar altar. Viu Abraão errar também. Capítulo 13 está aqui.
mas havia um temor, havia uma essência de vida. E a questão é, o que as pessoas estão vendo em nós? O que teu colega de trabalho, o que teu colega da escola, da faculdade, o que eles estão vendo em você? Ló conseguiu ver em Abraão referência, andou junto, e nesse processo da caminhada aconteceu algo generoso da parte de Deus com Abraão. Olha o que diz a Bíblia, verso 2 do capítulo 13. Por favor, me tolere um pouquinho. No versículo 10 do capítulo 12, a situação é essa: havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande. Verso 10, tem uma crise de fome, a coisa está feia. No capítulo 12, verso 10. No capítulo 13, verso 2, diz assim: saiu Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Abraão está o quê? Rico. Rico. Gado aqui não é só boi, não. É tudo que diz respeito aos animais. É ovelha, jumento. Ele tinha uma grande quantidade de gado. E não era um errante pelo caminho solitário, não. No capítulo 14 você vai encontrar 318 só que nasceu na casa dele. Então Abraão não era um homem solitário que andava sozinho, não. Ele era um grande líder nômade, praticamente uma tribo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Eu quero te mostrar aqui. Aqui você pode ser abençoado e abençoar outras pessoas, mas você não pode mudar o destino delas. Porque o resultado final é você que faz. E eu quero insistir isso nessa noite. Eu não sei se amanhã estamos vivos. E eu não sei se eu estou pregando aqui para alguém que amanhã não vai estar vivo. E por isso tem uma carga muito grande no meu coração de responsabilidade naquilo que tem que transmitir para você. Ou talvez não é para você que está aqui, talvez é para alguém que está na rede social. Mas é um peso muito forte na minha alma em dizer isso para você. As nossas escolhas vai fazer toda a diferença, tanto nesta vida como na vida vindoura. Mas voltando aqui à situação de Abraão, a Bíblia diz que Abraão enriqueceu, ficou rico, mas rico de gado, de ouro e prata. E esse homem, a Bíblia diz aqui, verso 4 do capítulo 13, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito Abraão, invocou ali o nome do Senhor. Escuta, tem pessoas que a riqueza é um problema, sucesso é problema. Para Abraão não. Para Abraão tanto fazia na fome ou na fartura. Deus continua sendo Deus. Vamos mexer com o nosso contexto. O Zé falou aqui um pouco da vida dele. Quando o sucesso vem, alguns perdem o altar. Abraão, no verso 2 está dizendo que ele ficou mais rico. No verso 4 ele tem altar. Mas que altar é esse, pastor? É o mesmo altar de onde quando ele saiu de Ur. Significa, não muda. Coração que ama a Deus, não independente. Conta vazia está servindo a Deus, a conta está cheia, continua servindo o mesmo Deus. Ele volta no mesmo lugar e ali invoca o nome do Senhor. E lá está vendo isso. E onde que eu
vejo da influência. Abraão influenciou a fé, e Abraão também trouxe bênção para a casa de Ló. Porque Ló enriqueceu do lado do tio. Porque é assim, amados. Você dá o que tem. E Abraão estava sendo abençoado, então ele estava dando bênção também. Só que tem hora, tem momentos que não sabemos lidar com bênção. E nesse contexto aqui, a prosperidade dividiu a família. A coisa foi tão gigantesca, a prosperidade chegou de uma proporção tão alta, que a terra não suportava mais as riquezas de Abraão com as riquezas de Ló junto. Houve briga, contenda entre os pastores. Diz a Bíblia que o clima aqui esquentou, verso 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Aqui mostra que a paz agora foi ameaçada. O clima não estava bom. O que você faz? Comece a conviver com isso. Abraão dá uma aula. É isso que precisamos aprender. A Bíblia diz aqui que Abraão, percebendo que o clima estava mal, olha o que ele diz, verso 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Abraão está dizendo: não vou brigar, nós somos parentes. Tem uma coisa, Ló, eu gosto de você. Tu é meu irmão. Abraão fazia papel de pai adotivo, porque o pai de Ló estava morto, e aquele era o tio pai. Mas Abraão entendeu que tudo o que ele podia fazer por Ló ele já tinha feito. Era hora de Ló seguir seu próprio caminho, cortar o cordão umbilical. E Abraão então diz para ele: olha, eis que, verso 9, não está toda a terra diante de ti, precisamos nos separar. Se escolher para a esquerda, irei para a direita, e se escolher a direita, eu vou. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Simples assim, ó. Olha, vamos manter a paz. Vai para cá. E eu vou para lá, meu sobrinho. E aí Abraão faz uma coisa aqui, que é fora do comum. Ele é patriarca, Ló é sobrinho, e ele então dá um show de humildade e diz para o menino assim: escolhe. Está tudo aqui. Lembre-se, papel de Abraão. Abraão tinha que dizer: olha, tu vai para o lado de lá que eu vou para cá. Mas ele não. Abre mão do poder de escolha e diz: pode escolher você. Mas o que Abraão está ensinando aqui, irmãos? Escuta. Quando você tem convicção de que você está na direção de Deus, não existe lugar ruim para viver. Porque o Deus poderoso, Ele faz milagre para você, lá no meio da favela, como lá no meio da alta sociedade. Amém. Glória a Deus. Você vai viver uma vida esplendorosa, tanto lá
no país de primeiro mundo, como no país mais miserável do mundo. Porque o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. Abraão tinha essa convicção de pode escolher. Porque para onde eu for, eu tenho certeza que Deus vai comigo. E Ló, dado a ele esse direito, vou dizer o seguinte: os bons princípios, a boa ética, a boa educação, sabe quem faria aqui? Ô tio, faz assim, escolhe o senhor. Tu me deu o direito, mas eu não vou fazer isso não. O senhor que manda ali um pedaço. Mas Ló não. Ló pensou na oportunidade. Tem um ditado que diz assim, que o mundo é dos mais espertos, né? Mas o céu é só dos santos. Aleluia. Glória a Deus. E ele então, levando o verso 10, observa o detalhe, levantou seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló levanta os olhos assim, ó. Tem uma vista panorâmica. O quê? A descrição é: a terra que ele olha era semelhante ao jardim do Senhor, semelhante como se estivesse olhando para o Éden. As planícies eram coisas cobiçáveis. Ele olha para aquilo e o seu coração já se inclina. Verso 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Virou para o tio e disse: tio, é para lá que eu quero ir. Sabe o que Abraão faz? Vai tranquilo. Não tem um peso. Não tem nenhum sentimento de dizer: ô bichinho colado, para que escolheu algo melhor? Não. Tem paz na alma. Está liberado. Vai ser feliz. Vai ser feliz. A Bíblia está dizendo que ele escolhe. Partiu para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina. Aqui que está o detalhe. E armou as suas tendas. Não foi na campina. Irmãos, o problema da ambição é isso. O problema dos olhos nas coisas boas é isso. É onde que é o limite. Onde é que está o limite da ambição? Onde é que está o limite do querer sucesso? O problema é que o freio para frear é que é difícil de colocar o pé no freio. Já era suficiente as campinas, mas não, aí ele vai armando as tendas até Sodoma. Qual o problema, pastor? O texto diz, verso 13: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Poderia parar nesse versículo aqui e terminar meu tempo só com ele, mas eu quero avançar um pouquinho. Ei, irmãos, o que você está vendo do teu lado? O que você está olhando nos horizontes da tua vida? A palavra de advertência que eu trago para você, para mim, a nossa reflexão é: cuidado com as entrelinhas. Cuidado com essa coisa bonitinha de sucesso, que nas entrelinhas está escrito maldição. As campinas são belas, mas o problema é que tem Sodoma. E Sodoma não tem pecado
Mas aí o crente insiste. Eu sei meu limite, pastor. Eu sei até onde eu posso ir. Eu consigo frear. Consegue? Olha para o texto. Olha o que aconteceu com esse homem. Eu vos digo com muito pesar e dor na alma. E falo com temor e tremor. Tem muitos crentes, tem pastores, tem cantores, tem líderes que hoje estão no inferno porque começaram com as Campinas do Jordão e terminaram dentro do inferno de Sodoma. Por causa do sucesso, abriram mão dos valores de Deus. Ló sabia que aquela cidade estava tudo mal ali. E sabe qual é a tragédia, irmãos? É que ele pega a sua mulher, suas filhas. Tem alguns que dizem, isso aí não tem como afirmar, que também teria filhos, e pega a família, o pacote inteiro, e empurra para o abismo. Pai e mãe, em nome de Jesus, cuidado todas as suas decisões, implica na tua família toda. Ninguém é uma ilha. As nossas decisões afetam aqueles que convivem conosco. Filho, cuidado com a sua decisão. Filha, cuidado com a tua decisão. Quando você decide algo, você vai afetar pessoas que você ama. Respinga em alguém. Ninguém toma decisão e diz, vou pagar sozinho. Paga nada, irmãos. Quem está perto, quem está ama, vai chorar junto, vai sofrer junto. Quantas mães que perdem noite de sono porque o menino desenfreou e foi, eu sou dono da minha vida, e vai para o crime, e faz e apronta. E quando ele vai para a cadeia, imagina, para a primeira pessoa que liga, mãe, estou preso. Pronto, desaba a vida daquela mãe. Todos os sonhos destruídos, todo o propósito destruído. E vai para a vergonha de ter que enfrentar a porta de cadeia, passar por toda humilhação. E ele dizia, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero, sou eu que vou pagar? Como assim? A família inteira paga por isso. Ló tomou decisões, trouxe efeitos plenos. Escuta, para a família dele, esse evento aqui, tem 4 milênios, e estamos aqui em pleno 2021 falando dele. É o tamanho, a dimensão da seriedade daquilo que nós decidimos. Cuidado com seus olhos, cuidado com aquilo que você vê. Nem tudo que é belo é bom. Nem tudo que é bonito vai terminar bem. Sabe por que o peixe ele acaba indo parar na nossa panela? É porque ele vê uma bela isca. Claro, tem um bom pescador, Fiúrios vai pescar. Aí o pescador vai lá e coloca lá a comida no peixe. E o peixe pensa, aí, pá, já tem minha refeição. Não sabe ele vai virar a refeição. O diabo faz isso conosco, irmãos. Coloca a isca. Mas tem um anzol que pode nos custar a eternidade inteira. Mas enquanto vemos a isquinha, quando vemos apenas a beleza ali, achamos que vai ficar tudo bem. Isso é cena de filme, irmãos. Não termina tudo bem. E eu, como vos disse, quando vocês já estão no inferno, e se pudesse, pagaria qualquer coisa do mundo para ter uma nova chance. Mas nunca terão. Nunca mais terão. Já era. Porque o tempo que eles tiveram para decidir, eles não quiseram decidir. Decidiram errado. E agora acabou. Não há mais nenhuma chance. Vamos avançar aqui. Aquela sedução.
em que pela qual Ló foi submetido, levou ele a viver dentro de Sodoma. Todavia, olha Abraão, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora teus olhos. Isso é lindo, irmãos. Levanta teus olhos, Abraão. Olha desde o lugar onde você está. Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Ei, Abraão, você deixou teu sobrinho escolher. Agora levanta o olho. Teus olhos, olha para o norte, olha lá para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente. Vou te dar tudo isso. Eu vou te dar tudo isso. Porque você abriu mão. Você deixou que eu cuidasse. E diz a Bíblia, olha, verso 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu vou te dar. Verso 18: e Abraão mudou as suas tendas, escuta, e foi habitar nos cavalés de Mamre, que estão junto a Hebrom, edificando ali o quê? Um altar ao Senhor. O homem tem altar. O homem, ele vivia na adoração, viveu uma vida plena com Deus. E deixa eu correr aqui então. Mas e Ló, pastor? Ló foi cuidar da vida dele, foi fazer dinheiro, aproveitou bem as campinas, foi para dentro de Sodoma. Eu preciso entrar aqui no capítulo 14, mas deixa eu fazer logo um adendo lá para o capítulo 19. E deixa uma coisa. No capítulo 19, quando os anjos chegam em Sodoma, a Bíblia diz que Ló está onde? Ló está na porta da cidade. Sabe o que significa isso? O que significa é que Ló se tornou alguém com um grau de importância na cidade de Sodoma, que ele é constituído até mesmo como um dos juízes da cidade. As causas eram julgadas às portas da cidade. E Ló, estando ali nas portas da cidade, quando os anjos chegam, apresenta que ele conseguiu chegar a uma posição lá. Dinheiro, sucesso, posição. Aí começa, irmãos, aquilo que talvez está acontecendo com o de hoje. As advertências de Deus. Porque o capítulo 14 eu chamo de providência divina para dar o choque de realidade em Ló. Ló está tudo bem com ele. O mundo desabando do lado dele, pecado, a coisa apodrecendo, e está tudo bem com Ló, com a família ali. Aí Deus permite que uma guerra, uma questão de governo. Verso 14 fala que Amrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal resolvem fazer guerra. E fizeram guerra contra eles: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá. 5 reis contra 4. Como é que termina essa história? Para ganharmos tempo. Os 5 perdem. E os 4 não perdoam. Pega tudo das cidades perdedoras. Tudo. Desde as pessoas aos bens. Leva cativo, leva tudo embora. Quem está no meio desse pacote? O bendito Ló. Sendo levado para o cativeiro. Ló está sendo levado para o cativeiro. Aí alguém vai avisar para Abraão. Verso 13 do capítulo 14. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, hebreu. Verso 14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus
criado, nascido em casa, 318 e perseguiu. A causa de Ló perdida. O governo dele não protegeu ele. As campinas do Jordão não o livraram da situação. As riquezas que tinha, estava tudo indo para a bala. Mas aí Abraão se levanta. O homem de Deus, cheio de amor, cheio de graça, faz um fórum no exército e debaixo da bênção do Senhor vai atrás. Vence o inimigo, traz tudo de volta, devolve tudo, restituição plena, total, absoluta. Ló tem tudo devolvido para ele. Isso é sério, irmãos. Ló tem de volta sua esposa, seus filhos, seus bens. E para onde o bendito volta? Para Sodoma. Tem muita gente brincando com Deus, irmãos. Deus fala, adverte e ele volta. Deus fala, adverte e ele volta. Aqui era a oportunidade que Deus estava dando. Olha, vai dar mal, vai terminar ruim essa situação. E ele tem a chance de mudar de vida. Poderia dizer: tio, faz o seguinte, deixa eu ficar perto de ti. Nem que eu te acompanhe de longe, mas não vou voltar para lá. Mas não. Estava arraigado. Lá tem sucesso, tem posição. E volta para Sodoma. Incrusta-se na cidade. Você sabe como é que termina essa história? Não tem como mudar. O plano bíblico está aqui, está escrito, é história. História não se muda, a história está contada. Tem hora que dá vontade de entrar na história, tentar mudar, mas não tem jeito, irmão. A história está aqui. A gente lê, aprende um monte de coisa, mas aquilo que está escrito jamais vai ser alterado. Dá dor na alma, rasga o coração, dá tristeza, choramos com a situação, mas não tem como alterar, isso é história. É por isso que você pode mudar as coisas. Porque você pode escrever uma nova história a partir de hoje e não deixar que a tua história seja marcada como a história de Ló. Ele volta e vai conviver de novo no meio de tudo aquilo. Aí chega um momento que Deus diz: chega! Chega com essa cidade. Porque tem hora que Deus dá um basta, irmãos. Esse povo está aí brincando, zombando de Deus, fazendo piada, afrontando Deus. Mas na hora que Deus dizer chega, não vai sobrar ninguém para contar a história, não. Não. Chegou um momento que Deus disse: chega. Eu vou resolver essa situação. E a Bíblia diz no capítulo 19 que vem dois anjos e o próprio Senhor vem. Só que o Senhor não foi para lá, não, porque aquilo ali está pequeno. Destruir cidade, ele está lá de dentro para Deus. Deus vai visitar Abraão. Abraão é o meu Deus. Abraão é o pai, é o amigo, é o protetor, é o guardador de Ló. E Deus, a Bíblia diz que Deus compartilha com Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade. Abraão se lembra: meu Deus, de novo. Está lá Ló. E ele diz: Senhor, se tiver 50 naquela cidade lá, tu poupa a cidade. 50? Eu poupo. Abraão balança a cabeça, pensa um pouquinho, não. E 40, Senhor? 30? 20? Ele para nos 10. E eu vou te dizer por que ele parou nos 10. Ele deve ter pensado: peraí, não é possível que o meu sobrinho, a conta é fácil, ele, esposa, 2 filhas, 4, não é possível que não tenha ali pelo menos 6 empregados que não está cultuando e servindo a Deus. Não é possível. É por isso que Abraão para, irmão. Não é que ele foi mesquinho na intercessão, não. É porque ele pensava: não é possível que não tenha 10. Porque ele era rico, tinha tanto empregado, a casa cheia. Alguns supõem que ele tinha
ele para nos 10. Mas não tinha 10 justos, não. Os anjos vão para a cidade. Abraão fica com o Senhor. Depois você pode ler o capítulo 19. Não tenho tempo, porque eu quero encerrar. Os anjos chegam lá. E eu termino dizendo: meu Deus, que tragédia, Jesus. Sabe por quê? Os anjos chegam, Ló já bate o olho e tenta levá-los para casa, e os anjos dizem: não, vou para sua casa não, vou ficar na praça. E é interessante uma coisa, que aqueles anjos, quando chegaram na tenda de Abraão, já foram receptivos, entraram na casa de Abraão, nós vamos. Na casa de Ló, não, eu prefiro ficar na rua. Mas Ló insistiu. Mas você insiste, nós vamos. E foi para a casa de Ló. Só que naquela noite, irmãos, a cidade inteira se ajunta à porta de Ló e queria cometer um ato de estupro coletivo contra aqueles homens. Agora aqui se demonstra o coração de Ló, pervertido e destruído pela cidade. A Bíblia chama ele de justo. Ele tinha fé, mas já tinha o coração dominado pelos erros da cidade. O que esse homem comete de loucura? Eu pergunto qualquer pai aqui se faria um negócio desse. Ele vira para os homens e diz: olha, tem 2 filhas aqui, e eu ofereço minhas filhas para vocês, mas não toca a decisão. Para, irmãos. Para. Pensa. Que contaminação é essa? O que é isso? Qualquer pai diz: mata-me primeiro, depois você só se segue. Mas na minha casa tudo toca, nas minhas filhas não. Aqui não. Prefiro morrer do que ver um troço desse. Mas aí já começa a mostrar que o coração dele estava bem complicado. Aí os anjos falaram de cegueira e tal, depois você lê o texto. Mas o problema é que passa a noite os anjos olhando e diz: chega! Ó, junta quem você tem, ó, vai embora. Porque acabou. Acabou para essa cidade. Foi a gota d'água, eles derramaram a gota d'água e acabou. Vai! E Ló, a Bíblia diz que ele procrastinou, ficou a noite inteira enrolando, lerdando, pisando em ovos dentro de casa. Chegou de manhã cedo, já estava começando a amanhecer, no madrugada do dia. E está logo agarrado dentro de casa. Os anjos têm que agarrar ele pelo braço e botar para fora da cidade. Ló perdeu tanto poder de influência que foi falar com o genro dele, dizendo que ia ser destruído. Sabe o que os genros fizeram? Achou que era piada. Sabe quando você vai falar da palavra de Deus, a tua vida já não está dizendo mais nada, que o povo está considerando piada o que você fala? Foi essa a situação de Ló. E eu fico a pensar: meu Deus do céu, e Ló ia dar a filha dele para casar com essa gente. Mas que homem é esse? Cadê a fé em Deus que vai dar a filha para casar com ímpio? E ele não sai da cidade, ele é empurrado para fora da cidade. E o anjo diz: olha, corra para o monte, que quando você chegar lá vai cair fogo. Ele diz: não, deixa eu ver, o monte é louco. Gente, Ló, só o sangue de Jesus para tolerar um Ló. É só Abraão para tolerar. Porque os anjos podem dizer: então fica aqui, infeliz, e pega fogo com tudo. Mas não, mas tinha um compromisso. Ló era intercessor dele. Isso é o poder da intercessão, irmãos. Porque aqueles anjos tinham que ter muita paciência com Ló por causa do compromisso de Abraão com Deus. E Ló então faz um pedido: eu quero uma cidadezinha ali de Zoar. Lembrando, lê o texto do capítulo 14. Zoar fazia parte do pacote, tá? E Zoar não foi destruído por causa do bendito Ló. Porque Sodoma e Gomorra era a região. Era a região inteira. Mas aí poucas. Ele vai para Zoar. E a Bíblia diz, irmãos, ao amanhecer do dia. Meu tempo encerrou, mas escuta. Sabe o que diz?
ao amanhecer do dia. Eles estão chegando lá. Capítulo 19. Olha como é que a Bíblia descreve isso. A Bíblia diz assim: então, saiu, verso 23, saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Está entendendo? Ele já está entrando em Zoar. O dia já raiou. Aí a bendita da mulher dele, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estado de salvo. Quase salva, eternamente perdida. Consegue entender isso? Quase se salvou. Chegou na cidade. O coração estava lá. E perdeu. Eu comecei pregando aqui dizendo o seguinte: Abraão não conseguia conviver com Ló porque eles eram muito ricos. Não dava para conter no mesmo espaço a riqueza dos dois. Escuta, queridos, quando ele sai a primeira vez de Sodoma cativo, perdeu tudo. Aí Deus leva o bendito, ele tem tudo de volta. Ficou brincando com a sorte, brincando com a situação, até que sai de Sodoma com a roupa do corpo e ainda assim a mulher perdeu ouro, perdeu prata, perdeu gado, perdeu posição, perdeu tudo, e ainda a própria esposa perdeu. Tudo foi queimado pelo fogo. Se coloque de pé, feche seus olhos. Com muito temor e tremor eu digo para ti: cuidado para que tudo quanto você está hoje estabelecendo como maior meta da tua vida não ser queimado com o fogo que cai do céu de Deus. Há um juízo de Deus vindo sobre a terra. Construa aquilo que vai para a eternidade com você. Não deixe a tua salvação ser perdida por causa de momentos de prazer, por causa apenas de situações. Não troque a tua eternidade por aquilo que é belo momentâneo, por aquilo que aparentemente vai durar. Porque Deus diz: essa terra está fadada ao fogo. Os elementos em estrepitoso estrondo se disparão e a terra será totalmente destruída. Tudo que nela há haverá de arder com fogo. É preciso que eu e você entendam isso com muita seriedade, porque Deus tem nos levado a sério, nos orientado, nos falado, nos advertido, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você perca a eternidade, porque lá na eternidade pode se gritar, chorar. Jesus disse: vai haver choro, vai haver ranger de dente, mas não tem mais jeito. Não adianta gritar, não adianta chorar, porque o tempo da oportunidade é hoje. Corrija teu coração. Se você está tendo postura de Ló, muda hoje. Seja um Abraão, seja um crente Abraão. Siga Deus, obedeça a Deus, fica firme nas promessas do Senhor. Ó Deus eterno, eu quero te louvar pela tua palavra que é bendita, que é poderosa, pela tua palavra que nos adverte, que nos exorta, mas é por amor. Eu tenho certeza que o Senhor ama a cada um desses que adentrar as portas desse tempo. E eu quero te pedir, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, todo engano, toda mentira seja desfeita pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, traga luz, traga clareza, traga discernimento. Muda vidas nessa noite, muda a mente, muda o coração. Ó Deus, que haja um novo propósito, que haja uma nova história sendo construída pelo poder que há no nome de Jesus. Que fique envergonhado e confundido o reino das trevas, porque eu profetizo a vitória sobre o teu povo. Eu profetizo a tua bênção sobre o teu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. E todos que creem, digam comigo, amém.